Olá, boa tarde. Tudo bem? E hoje vamos começar mais uma live para falar sobre o autismo e o Covid, né? Como essas crianças autistas estão se comportando durante esse isolamento social, essa saída da rotina comum que eles tinham, não é mesmo? E hoje nós vamos conversar sobre isso com a doutora Vilma Botassin, que ela já está chegando aqui. Bate-papo bem gostoso. Terminando de acertar algumas coisas aqui. Aguardando. Oi, Olá, Vilma, tudo tudo bem? bem, você? Tô bem, graças a Deus. Começando mais uma live hoje para falar sobre o autismo e o Covid, né, Vilma? Precisamos falar um pouco sobre isso. Mas Ai, antes, eu mesmo. gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco de você. Tá. Sou Vilma Botassin, psicóloga clínica, cognitivo-comportamental, especialista na área de neuropsicologia, reabilitação cognitiva, aprimoramento da psicologia hospitalar, não é? E já trabalhei com crianças, trabalho com crianças autistas, né, na REAB, na avaliação neuropsicológica e também na estimulação cognitiva para que eles tenham um comportamento, uma funcionalidade, né? E acho que isso que é o mais importante para eles, né? Tanto para os pais, como uma educação para os pais, né? Para cuidar dessas crianças e cuidar das crianças também. E ele tem tido um bom resultado, né? Nem só Que com bom, crianças, mas com adultos também. que bom. E eu sou a Cláudia Oliveira, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, também trabalho na reabilitação cognitiva, especialista em educação especial e inclusiva, e também trabalho em clínica com crianças autistas, adolescentes, mas o trabalho da psicopedagoga e da neuropsicopedagogia é mais voltada para a área da aprendizagem, né? Então, as dificuldades que eles apresentam, tanto nas questões de interpretação, de leitura, do raciocínio lógico, então a gente trabalha também nessa questão da reabilitação, em conjunto com a nossa amiga Vilma, né? Então vamos lá, né, Vilma? A gente sabe que temos alguns especialistas. Olá, Deise, seja bem-vinda. Comentam, né, que as crianças e pessoas com autismo não fazem parte do grupo de risco, né? A gente já pode, inclusive, já começar falando sobre isso, porque realmente as características que eles apresentam não se enquadram, né? É uma questão mais neurológica, né, e comportamental do que propriamente a questão da saúde, né? Então, na verdade, assim, Cláudia, a questão da criança autista ele está enquadrado dentro do neurodesenvolvimento, certo? E aí, assim, Oi, travou um pouquinho, vamos aguardar. Boa tarde para você que acabou de entrar, a Deise, a Gabi, que bacana, Edu, sejam muito bem-vindos à noça live. E nós vamos falar. Oi, lá, caiu. voltou, Vilma? Voltou, tinha travado. Então, eu estava dizendo que, na verdade, a criança autista, o adolescente autista, ele está incluso dentro de uma tríade, que seria, assim, a interação, a comunicação e o comportamento. Na verdade, assim, nós somos seres sociais, né? Pessoas de socialização. E a gente precisa de regras, de limite dentro da sociedade. Temos uma habilidade, habilidades sociais. Só que, assim, o autista, ele tem essa dificuldade nessa interação social, não é? Uhum, Nessa uhum, comunicação. E quando eles falam assim, essas crianças autistas não vão ter problema. Peraí, o problema da Covid, ele é fisiológico, não é neurológico, não é? Então, na verdade, uhum. assim, ele
se contaminar? Sim, porque a gente não tem o conhecimento até que ponto esse vírus ele pode afetar as funções neurológicas, a plasticidade neural. Mas já tem estudo científico que fala que ele pode afetar, porque ele é uma patologia sistêmica, que ela abrange tudo. É tanto que Travou de novo. Vamos ter só um pouquinho de paciência, porque, né, em São Paulo também, mudança de tempo acaba afetando, inclusive, a internet. Né? Mas a doutora Vilma tem razão no que ela está. Oi, voltou! Olá, Fernanda! Boa tarde, Fernanda! Seja bem-vinda. Desculpa, travou, Vilma. Eu aproveitei aqui para dar boa tarde às pessoas que estão entrando. Mas pode continuar. Então tá. Então, na verdade, o que, que acontece? A gente não tem ainda estudos científicos com embasamento para estar falando que não vai afetar fulano, não vai afetar esse grupo de pessoas. Como é uma doença sistêmica, então existem pessoas que se recuperaram que ficaram com afasia, não é? E existem pessoas que ficaram com alguma sequela por conta da Covid, mas a gente não sabe até que ponto pode afetar. Já que a gente não sabe, as crianças, adolescentes que têm autismo, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, eles têm que se precaver, os pais têm que precaver, têm que ter os mesmos cuidados para correr, não é? Embora, Cláudia, seja assim mais difícil, né? Porque eles têm dificuldade de interpretar os sinais, as expressões verbais, as expressões faciais, dependendo do grau que ele está, se é moderado, se é leve, entendeu? Se é de leve a moderado, ele vai entender mais, mas se é um autismo grave, severo, ele está incluso nesse grave, severo, o que vai acontecer? Ele pode não compreender porque tem que andar de máscara, não é? Ele pode não compreender porque tem que passar álcool nas mãos, o cheiro incomoda. Então, as coisas que os pais têm que estar muito atentos. Eu percebo, assim, tem pais muito desesperados. Conversei com uma mãe e ela estava muito desesperada por conta disso, por conta desses cuidados que tem que ter, e a criança não entende, não é? Então, você vê o sofrimento, porque a criança autista, ela não consegue interpretar, se ela tem um grau severo, o que o outro, a intenção do outro de querer ajudá-lo. E aí ela vai ter um prejuízo da interação. E aí é onde acredito que seria o mais sério, né? Para esses pais, por conta da comunicação não verbal. Então, a dificuldade de interpretar a linguagem do outro torna difícil. Então, eles têm que ser muito mais pacientes com eles para que eles possam se sentir amado e falar, não, filho, e contar através de uma história lúdica o porquê que ele tem que usar máscara, o porquê que essa criança tem que passar álcool nas mãos, álcool gel na mão, o porquê tem que trocar de roupinha quando sai de casa. Então, o cuidado com eles, eu acredito que seja maior. Pela Sim, é uma tarefa bem difícil. É. Agora, falando da pandemia do coronavírus, né, sobre a questão da rotina dessas crianças, né, o que a gente percebe aí é que traz um impacto negativo para eles, não é, Vilma? Eles são muito voltados para aquele regime, para aquela rotina. Então, quando há uma quebra dessa rotina, é claro que o impacto é muito negativo, não é mesmo? Então, isso é por conta das habilidades cognitivas deles, né? Então, o que vai acontecer? Ao sair da rotina, por exemplo, tinha escola, tinha fono, tinha a psicóloga, tinha a terapeuta ocupacional, não é? Tinha uma mãe contando isso para mim, tinha a terapeuta ocupacional. Ele tinha todo um contexto arranjado para o dia todo. Agora essa criança está em casa, tem que fazer aula online, ele não consegue, tem dificuldade. A não ser que o caso dele seja leve. Aí ele vai conseguir.
se adapta bem. Eu tenho pacientes que são leves, eles estão indo muito bem, então uma gracinha eles, sabe? Mas se é uma criança que tem um grau de moderado a severo, ele vai ter uma dificuldade muito grande por conta dessa dificuldade da teoria da mente, né? Dessa interpretação, não é? Ou seja, de colocar o outro, ver o professor lá e fazer suposições, entender o que ele está querendo dizer. Então, essa seria assim, esse grupo de crianças é mais difícil para eles. Então, os pais têm que estabelecer para eles uma rotina diferenciada daquelas que eles vivenciavam. E isso faz com que traga uma angústia para os pais, porque eles queriam que os filhos tivessem enquadrado, mas eles não estão. Então, você tem que... E tem essa coisa assim, da aceitação. Eu tenho que aceitar meu filho como ele é. Eu tenho que amar ele como ele é. Não importa que a rotina mudou. Eu tenho que me readaptar a uma nova rotina. Porque tem uma coisa muito assim, depois que você é mãe, você deixa de ser a pessoa. Agora, se você é mãe de uma criança que é especial, você é uma super mãe. Então, você tem que ter um trabalho redobrado para que essa criança possa ter uma... Eu sempre uso essa palavra, funcionalidade. Eu acredito que, assim, essa funcionalidade é para a vida, entendeu? Eles têm que ter, é para a vida. Então, vai depender muito desses pais, do carinho desses pais, e saber entender que o momento que ele está vivendo é um momento diferenciado. Ou seja, entrar no mundo dessa criança, compreender essa dinâmica, ser o cérebro externo dessa criança, para que ele possa ter um bem-estar. Com certeza. Não é isso, é isso mesmo. A Lu está perguntando aqui para nós, essas dificuldades fazem com que a criança fique atrasada no aprendizado? Olha só, Lu, na verdade, nós temos que aproveitar todos os momentos para inserir esse aprendizado. Então, a criança ela está em casa, nós temos que começar a desenvolver as atividades em casa adaptar essas atividades para que eles possam adquirir as habilidades ou aprimorar as habilidades, né? Por exemplo, se a criança ela já está indo para a escola, ela já tinha essa rotina de vida escolar, então as tarefas, né, que ele fazia lá na escola, que estão sendo enviadas para casa nesse momento, deve ter a sua supervisão e você ir trabalhando com essas atividades. Se são atividades um pouco mais difíceis para você trabalhar, tente adaptá-las dentro de casa, em alguma atividade dentro de casa. Então, vamos lá. Por exemplo, trabalhar aprimorando habilidades de responsabilidades. Então, de manhã, aquela rotina que ele tinha de arrumar o quarto, de dobrar o cobertor, de ajeitar o lençol. Se isso não existia antes, então esse é o momento de inserir esse aprendizado para ele, né? Porque depois pode-se fazer uma atividade de seleção, por exemplo. O que tem dentro do quarto? Mas uma cama, um travesseiro, um edredom, né, um sapato. Então, isso são atividades que podem ser adaptadas. Não é, Vilma? A gente pode trabalhar dessa forma. Você tem alguma outra sugestão para ela? Então, além dessas atividades, vamos ver o que ele gosta de fazer. Será que ele gosta de fazer um bolo? Vamos fazer um bolo junto. Será o que ele gosta de fazer? Hoje a gente vai varrer o quintal, vai varrer a casa. Então, fazer coisas prazerosas que ele gosta de fazer. Eu tinha um paciente que gostava de varrer o chão. Só que a mãe não gostava muito bem, não gostava que ele varria, né? E eu falei, não, mãe, deixa ele varrer. Varre junto com ele vai ficar feliz. Mas ele quer, ele não gosta, ele quer brincar com o cachorro. Então, vai brincar com o cachorro, não é? Então, a gente tem uma mudança de vida com essas crianças. E aí, assim, é difícil, não é? Porque eles, geralmente, eles não compreendem. Aí tem uma perguntando sobre quando a criança acho que você viu, né? Ela é agressiva, né? E não aceita um não. A Jane Soares, ela está perguntando para você, porque é uma questão de comportamento. E por que eles são tão agressivos? E por que não aceitam não?
Realmente eles não aceitam, não, porque na verdade é assim, eles têm uma dificuldade com a teoria da mente, ou seja, se colocar no lugar do outro e porque o outro está fazendo isso com ele, não é? Então, você pode não usar a palavra não, mas usar de uma outra forma. E se nós vamos fazer isso junto? Porque se você fala o não, como ele não aceita, porque ele tem a dificuldade na teoria da mente, se colocar no lugar do outro, fazer suposições para que o outro pensa. Então, a maior dificuldade que a criança autista tem, a criança com TEA tem, o adolescente, até o adulto, é essa suposição de entender o que o outro pensa. Então, por isso que ele se torna agressivo, porque ele não compreende. É a falta de compreensão, entendeu? Então, você tem que encontrar um caminho para poder fazer com que ele faça, junto com ele. Ah, vamos fazer vamos, por exemplo, fazer um bolo. Então, não, então tá. Então, o que você gostaria de fazer? Induzir ele a fazer, junto com a pessoa. Então, ser assim, como eu diria sempre, né? O cérebro externo, não é? Olha só, Jane, a Jane diz assim, hoje, doutora Vilma, ele fugiu de casa. Eu quero completar a fala da doutora Vilma do seguinte, às vezes essa mudança, às vezes não, isso acontece, essa mudança na rotina da criança autista realmente vai trazer para ela a solicitação de atenção, ela vai querer mais atenção. Por quê? Algumas situações dentro de casa acaba deixando a criança no ócio. Então, assim, ela fica sem o que fazer. E uma criança autista, um adolescente, ele precisa ter o que fazer, porque senão realmente a mente dele acaba ficando totalmente desorganizada, porque dentro de casa nós temos muitos estímulos e ele não sabe lidar com tanta coisa. É a televisão, é o rádio, é o computador, é o pai trabalhando, casa, tentando estudar. Então, na verdade, é essa mudança na rotina que vai trazer esse comportamento para ele, esse comportamento mais estressante, esse comportamento mais agressivo. Não é mesmo, Vilma? Com certeza. E aí ele vai fugir mesmo. Então, acho que assim, tem que cansar ele para fazer as coisas, não é? O que a gente vai fazer hoje? Fazer uma agenda para ele, sabe? Eu acho que estabelecer uma rotina. Por exemplo, de manhã, o que nós vamos fazer pela parte da manhã, o que eu vou fazer pela parte da tarde, né? E o que eu vou fazer a parte da noite, né? E aí fica difícil. Eu sei o quanto é difícil para uma mãe que tem uma criança autista, principalmente no caso específico do que ela está apresentando, não é? Então, eu acredito que seria assim, uma reeducação também com a mãe, para que ela possa compreender a dificuldade dele. É uma análise funcional, né? O que antecedeu aquele comportamento? Qual foi o motivo que levou ele a fugir, não é? Aí seria isso, o que antecede, a resposta foi fugir. Exatamente. A consequência é ficar nervosa, ficar desesperada atrás dele. E aí, o que acontece? Vamos trabalhar no sentido de saber qual foi o estímulo que levou, a contingência que levou ele a sair. O que aconteceu antes, não é? Para que ele ficasse tão irritado e saísse correndo pela rua, né? Outros, o que acontece? Eles têm uma autoagressão, começa a se morder, se bater. Tá trazendo isso. uma angústia, não é? E aí, assim, esse cérebro desorganizado, né? Como você mesmo disse. Sim, acaba trazendo essa dificuldade para ele de se reorganizar. E dessa forma, ele tenta, é por isso que ele acaba tendo esses comportamentos mais agressivos. Então, olha só, o que é importante nesse primeiro momento com a questão de isolamento social? Trabalhar com uma rotina diária com ele, com a criança, com o adolescente, né? Fazer essa agenda que a doutora Vilma sugeriu aí, colocando quais são os eventos que acontecerão durante esse dia, né? Para que ele tenha uma previsibilidade do que vai a cada momento, o que tem que ser feito. E com certeza, se nós, né, que somos, né,
não temos esse comportamento alterado, já ficamos ansiosos, estressados, irritados, como nós já falamos em outras lives, né, Vilma? Então, você imagina as crianças autistas que elas têm essa questão de regulação, que é preciso ter essa previsibilidade do que vai acontecer num próximo momento, né? Bom, ela está dizendo aqui ainda, ela acrescenta, ele não queria sair de casa para ir buscar um documento porque a TV... peraí, porque a TV... ele acha que é mais importante e não ser das vontades dele. Claro, tem que ter um controle nessa situação, tanto em computador, televisão, celular, né, Vilma? Com certeza. E aí tem uma coisa assim, eu acho que isso é muito importante no caso específico dela, né? Que ela tem que também que trabalhar com os reforçadores sociais dele. Quando ele faz alguma coisa boa, então eu vou com você, mamãe. Então, assim, falar com entusiasmo, muito bem, parabéns. Vamos sim, a gente já volta, bom trabalho, aplaudir, né? Ficar surpresa com as coisas que ele faz, trabalhar com reforçadores, por exemplo, com um painel, colocando adesivos para aquela recompensa. Oh, ele fez a liçãozinha hoje. Então vou colocar um reforçador, não é? Então, assim, eu acredito que esses reforçadores vai ajudar bastante. Por exemplo, se você for comigo, quando eu voltar, vou jogar um jogo da memória com você. Se você for comigo, eu vou brincar de massinha. Se você for comigo, eu vou pintar, eu vou desenhar. Aí encher a bochecha de ar, assim, ó, apertar, entende? E aí, assim, deixar a criança apertar, fazer umas coisas diferenciadas que tira ele do foco de tensão, não é? Brincar de esconde-esconde, de pega-pega, dançar. Uma coisa legal é fazer bolinha de sabão, né? Então, acho que a gente que trabalha com criança assim, a gente tem uma diversidade de coisas que dá para fazer como um reforçador da atividade. Sabão, aí joga a bolinha pra cima, eu já fiz isso no consultório, e a criança fica olhando, aí ele fica calminho, ele gostou de fazer. Então, esses reforçadores sociais, esses reforçadores do uso das atividades que a gente pode fazer com ele, é super bacana, sabe? Ou se não, assim, reforçador com uso de brinquedos, de brinde, figurinha, carrinho, balões, livrinhos, fazer uma pulseirinha, né? Massinha, brinquedo. Então a gente tem que ter recompensas pelas boas atitudes. É aí onde eu falo assim: vou só trabalhar com não? Se você fizer, eu vou te ajudar. O que você vai ganhar? Você vai ganhar um jogo de figurinhas. Nós vamos brincar, não é? Então, essas coisas, a criança gosta desse brincar. Então, isso é verdade. Faz bem para ele. Como ele é seu filho, você dá também para você fazer um reforçador de abraçar ele, beijar, bater com as mãos, atirei o pau no gato, sei lá, qualquer coisa relacionada a isso. Faz sentido, Cláudia? Com certeza. É super válido todas essas informações. E essa questão, né, só para continuar a questão da relação da rotina diária, uma sugestão que eu posso dar é a utilização dos PECs, né, Vilma? A gente utiliza bastante os PECs no consultório, né? Coloca ali toda a sequência do que vai acontecer. Quer dizer, ele trabalha direitinho, ele segue essas figuras, porque alguns deles ainda não possuem a leitura, né? Tem essa dificuldade em questão de leitura. Mas o desenho, as imagens colocadas em ordem, ajuda demais a criança a ter essa rotina. Agora, Jane, é muito importante que você e o seu esposo sempre falem da mesma forma, tenha assim a mesma fala. Não adianta você trazer toda essa questão de um regime de regras e o pai fazer as vontades dele, né? Isso quem vai falar até melhor é a Vilma, a doutora Vilma, porque ela trabalha também com a terapia, com TCC, não é isso, Vilma? É isso, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, né, e terapia de casal. Então, tem que haver a mesma linguagem, não é? Porque eles têm uma estabilidade de humor, uma estabilidade emocional. Uma coisa assim, se você não tem esses PECs, uma coisa bem legal que eu sempre falo
tirar foto mesmo da criança, montar uma pasta com as atividades que ele faz. Aí assim, olha, a gente vai fazer isso, você fez, olha aqui, ó, acho bem legal. A gente trabalha isso com paciente com AVC, mas eu acho que com a criança autista também dá para fazer. Olha, você vai fazer tal coisa agora você vai comer, entende? Tá com rebeldia, nossa, mas aqui você fez. Olha como você tá bonito aqui, comendo com a colher, com o garfo, entendeu? Ou se não, trocando de roupa. Então, existem coisas que dá pra gente readaptar com eles também, porque eles trabalham muito com a memória visual, né? Com o visual. Uhum. E esse visual, para eles fazem com que eles tenham prazer. E isso traz uma calma, porque como a mente está sempre agitada, porque assim, Uhum. além do problema do autismo, o que ele pode ter? Ele pode ter uma comorbidade, pode ter Sim. uma impulsividade, pode ser uma hiperatividade também, não é? O transtorno opositor, alguma comorbidade pode ter a ver também. Então, a gente trabalhando com esses reforçadores, por isso que o psicólogo, o psicopedagogo, o neuropsicólogo é importante para essas crianças, para esses adolescentes, para os adultos também, para estabelecer toda essa rotina com eles, né? Porque vai Sim. estar trabalhando as funções executivas, né? Que é o planejamento, a organização do dia a dia. Sim, isso mesmo. Agora, seria importante também ela buscar terapia com a psicóloga, não é, Vilma? Mas A eu acredito que ela Jane. já deve ter. Provavelmente ela já tem, entendeu? O problema agora é a quarentena, entendeu? E Uhum. aí, provavelmente é a quarentena que está dando toda essa dificuldade. Então, assim, além dela, tem muitas mães que tem um terapeuta para estar ajudando, orientando, mas só que agora tem a escola, né, que trabalha, tem algumas que estão no ABA, né, na aba, né? Então, assim, tem ajudado muito, mas agora nesse período tem a dificuldade. É fazer uma nova releitura, não é? Para poder Sim. trabalhar com essa perspectiva de mudança, que Uhum. espero que seja Exatamente. muito rápido. Hum, hum. Uhum. Então a gente estava falando aqui. Pode falar. Então, porque assim, eu sei o quanto é difícil essa capacidade de realizar modificações nesse momento, não é? Então, assim, onde está trazendo para as mães muita depressão, muita ansiedade, muito estresse, por conta de não saber como lidar. Porque quando vai para a escola, quando fica sobre o olhar da mãe e do pai, fica difícil. É aí onde eu falo assim: vamos fazer um caderninho, vamos anotar, vamos estabelecer três turnos. Certo? Tá ouvindo, Isso Cláudia? mesmo. Tô Então, ouvindo. Tá dando umas travadinhas aí, mas tá dando para entender. fazendo três turnos diários, o que eu posso fazer, como que eu posso ajudar, entendeu? E preencher É, esse. Porque, na verdade, se ela não fizer isso, ela vai ter um desgaste muito grande. muito As grande. mães vão ter um Uhum. desgaste. Seria É assim, fazer um verdade. alinhamento, né? Um novo alinhamento, não é, Cláudia? Exatamente. Olha só, Jane, você está aí comentando que você está afastada e ele também. Claro, é como a gente disse logo no início aqui da nossa live, falando sobre a questão do afastamento, né, dos terapeutas nesse momento. Não tem como trabalhar presencialmente, né? No caso dos autistas ainda é pior, não tem como, porque algumas vezes a gente tem que segurar, a gente tem que abraçar no momento de desregulação, enfim. Então, é como nós comentamos lá no início, trabalhar com atividades que ele já estava realizando, né? Tentar manter a rotina que ele tinha antes, e nesses momentos da terapia, claro,
não tem como substituir, não é, Vilma? Mas a gente pode ir inserindo outras atividades para que ele vá trabalhando, para que ele vá desenvolvendo, aprimorando aí algumas habilidades que ele já possui e também proporcionar, no caso das crianças autistas, algumas brincadeiras que ele possa fazer independente. Então, um jogo, por exemplo, um quebra-cabeça. O quebra-cabeça, ele demanda tempo, ele demanda concentração. Então, a criança ela vai estar engajada naquela atividade, né? Então, aquilo não vai trazer um estresse para ela. Então, naquele momento, ela não está no ócio, sem fazer nada. Ela está compenetrada em uma atividade. Eu sei que, às vezes, é até complicado, a gente fala muito em questão de atividades, mas a gente precisa saber que cada autista tem o seu funcionamento. Então, tem autistas leves, moderados e os severos. Aqui a gente está falando de uma forma geral, não é mesmo, Vilma? Então, é claro que a gente precisaria ouvir você, né, mais na questão do privado, para poder trazer aí algumas orientações mais direcionadas, né, nesse sentido, né? E aí, ainda acrescentando essa questão de algumas atividades, nós temos jogos que a gente pode também colocar para eles, como nós comentamos agora há pouco. O Tangram, né, Vilma? O Tangram é um jogo muito bacana de se fazer com eles, porque trabalha a questão da concentração, planejamento, criatividade, não é isso? A massinha também, porque na verdade, Cláudio, o que acontece? A gente tem que avaliar uma coisa que é muito interessante, o brincar, né? Essas brincadeiras, que na verdade ele está dividido em várias fases. Primeiro tem esse brincar alterado, não é? Aí vamos ver em que nível de brincadeira ele está. Porque às vezes a gente falou assim, você falou uma coisa muito certa, vamos usar o Tangram, ele vai usar todas as habilidades, mas será que ele vai conseguir? Então, assim, na primeira infância, a gente tem assim, aquele brincar alternado, né? Depois tem aquela brincadeira solitária, né? Então a gente precisa ver, e isso quem vai ver é o psicólogo ou a psicopedagoga que estiver atendendo ele. Aí, para ver assim, que tipos de brincadeira ele pode ter nesse momento. Ele é de uma brincadeira que ele de uma forma alternada, de uma forma solitária. Como é que ele brinca? Ele tem uma brincadeira social, sabe? Ele depende de outras pessoas para brincar. Então, uma brincadeira paralela em que ele esteja assim de um modo independente do lado de uma outra criança, olhando, percebendo como é que é feito, ou no mesmo lugar. Então, isso a gente tem que avaliar, porque de repente a gente está colocando ele numa brincadeira que ele não encaixa. Então, porque olha o que acontece. Acho que vocês podem explicar até melhor que eu. Tem a parte cognitiva, tem a parte social e tem a parte do brincar. Então, geralmente, a criança autista, ele tem uma dissociação. Muitas vezes ele está com cognitivo alto, que seria aqueles de altas habilidades, mas ele não sabe brincar. Então, ele está num brincar mais rebaixado. Então, para cada tipo de brincadeira, a gente tem uma idade específica, não é? Então, como ele tem essa alteração na comunicação, na interação social, eu preciso saber em que tipo de brincadeira ele se encaixa. Se é uma brincadeira associativa, focada numa atividade separadamente, se ele consegue imitar, entendeu? E de repente ele está numa brincadeira, ele já sabe ler, já sabe escrever, mas pro brincar ele está com 42 meses, né? Então eu vou ter que especificar dedos nessa fase, para que ele possa ir desenvolvendo. Então é muito complexo na hora de você orientar uma criança desse jeito, uma criança com TEA, né? Por conta disso, porque a gente não sabe, de repente ele pode estar numa brincadeira que ele tem que negociar com o outro, uma troca de brinquedo, e muitas vezes ele não sabe. Aí é onde tem as brigas, principalmente as brigas na escola, não é? Porque eles são crianças atípicas no brincar. Faz sentido com você, pedagoga? Não é? É isso mesmo. Cláudia, não tem que avaliar isso?
Tem, realmente, porque senão a gente acaba atropelando algumas fases, né? E a parte pedagógica, ela é justamente formada por fases, né? Não adianta eu querer pular, porque ele não vai ter um desenvolvimento adequado lá na frente, né? Então, você realmente tem toda a razão. Agora, eu vou contar um caso aqui, que aconteceu comigo com um autista, que foi muito bacana, até de uma questão da brincadeira do faz de conta. A mãe me procurou, nós conversamos tudo, e ele estava com muitas dificuldades na escola, ele estava no 3º ano. E ele chegou lá na clínica segurando o seu dinossauro, um dinossauro bem grande, lindo, né? Que eles amam dinossauro. E entrou, né, na minha sala. Aí eu fui tentando, né, fazer a socialização e conversando, e naquela primeira sessão a gente não teve comunicação nenhuma, mas tudo bem. Na semana seguinte vem ele de novo com o seu dinossauro. Só que na sessão anterior, ele observou, eu tinha uma casinha, mas é uma casinha grande, sabe, daquelas da gente trabalhar com as meninas, para faz de conta, monta a casinha, coloca as roupinhas nas bonecas, põe elas lá dentro para a gente fazer um trabalho. E essa minha casinha estava fechada. Quando ele entrou na minha sala, a primeira coisa que ele fez foi ir para a casinha. E ele ficou na frente da casinha, aí eu fui abrindo a casinha, sentei, né, no chão com ele, e ele com o dinossauro e tal. Aí eu tive, assim, um estalo. Aí eu fui com a minha mão, bati atrás da casinha 3 vezes. Aí ele perguntou, quem é? Oh, Vilma, que delícia que foi aquele dia. Aí eu comecei a imitar um dinossauro, falando, eu sou o Rex, e eu vim aqui porque eu quero almoçar. Pronto! Que sessão maravilhosa que foi aquele dia. E a partir dali ele começou a se comunicar comigo, ele começou a conversar comigo, e a cada sessão ele trazia mais dinossauros, e eu tinha alguns bonecos, acabei comprando a baleia também, que era uma baleia que se mexia, grande também, muito bacana, e a partir dali a gente criou o vínculo, e a gente começou a desenvolver, e ele começou a trabalhar muito bem na pedagogia, começou a aprender direitinho, e assim, foi fantástico, né? É um caso que sempre eu falo, porque ele era um paciente que chegou ali, era não verbal, né? Ele não se comunicava e a mãe estava com muita dificuldade com ele. E a casinha foi onde abriu, né, a nossa comunicação, ele foi algo fantástico, foi muito bom. Então, essa brincadeira do faz de conta, ela é importante também fazer com as crianças autistas, né? Pegar um objeto, né? Pode ser, por exemplo, um boneco, uma onça, por exemplo, um boneco que é uma onça. Ai, que animal que é esse? Aonde que ele vive? O que ele come? E a partir daí criar, né, uma história com a criança para ir desenvolvendo também toda essa questão da linguagem, da fala, colocando novas palavras, realmente criando uma história, né, dentro da cabeça dele, trabalhando a fantasia. Eu sei que é muito bom, é muito bacana. Você sabe uma outra coisa que eu também gosto muito de trabalhar com eles, que é, na verdade, a música. Eu tinha um paciente também autista, que ele conversava pouco, ele não falava. E aí a gente começou, que eu fiz um trabalho na área de musicoterapia, né, que foi encerramento de curso lá na Santa Casa. E, na verdade, eu comecei a conversar com essa criança e cantar com essa criança. A primeira música foi o Alecrim Dourado, sabe? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Aí ele começou, ele achou bonito, sabe? E ele, toda vez que ele entrava no consultório, ele olhava para mim e eu, alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo. E ele começou a decorar e aí ele começou a cantar. E começou a interagir, aí fazer as atividades na área da Reab. E assim, quer dizer, para cada um a gente encontra um caminho, certo? Exatamente. Um gosta de dinossauro, outra gosta de música. E ele começou a gostar de música. E ele queria que a mãe dele cantasse também, não é? E foi legal porque essa criança desenvolveu. E tem uma outra coisa, às vezes... Você pode até falar melhor que eu nesse caso, as pessoas querem que a criança autista
elas aprendem do modo convencional. Não adianta, porque na verdade existem crianças que eles vão aprender. Eu já ajudei crianças com a dificuldade de aprendizagem, que foi um trabalho assim maravilhoso com a mãe. A criança não conseguia aprender, nós pedi para ela, comprei um quadro, aquele quadro branco com canetão. A mãe fez todas o alfabeto, as palavrinhas, tudo, mandou plastificar, tudo bonitinho. A gente colocava em várias caixinhas, verde, amarelo, azul, entendeu? E ele ia desenvolvendo. E assim ele aprendeu a ler pela imagem visual. E hoje ele está na 7ª série. Ele está com 13 anos, está no 7º ano, e ele desenvolveu através desse cuidado que a mãe teve, sabe? E agora ele fez um quebra-cabeça de 1000 peças. Olha o prazer que ele tem. Olha que fantástico. Fantástico. Uhum. Está comigo desde os 7 anos de idade, e aí você vê o desenvolvimento, você vai vendo ao longo dos anos o desenvolvimento dele, sabe? E aí você vê assim, eles têm um grande potencial, mas porque eles desenvolvem ilhas de conhecimento, não é? São ilhotas de conhecimento. E isso vai fazendo com que ele vai adquirindo uma funcionalidade para a vida, não é? Sim. Embora ele tenha a limitação com a alimentação, são muito seletivos com a alimentação, não é? E a gente tem, às vezes as mães querem forçar eles a comer determinadas coisas. Tem a dificuldade com o barulho que também é os sons altos, tem uma sensibilidade auditiva, tem um paladar muito apurado, tem a dificuldade com a teoria da mente, de se colocar no lugar do outro, certo? Tem os movimentos repetitivos, principalmente se está num grau de ansiedade muito alto, tem esse julgamento moral, que eles têm a dificuldade de poder nomear, porque trabalha muito no concreto, certo? Por exemplo, se você chega uma criança autista e fala assim, outro dia eu estava atendendo um e eu falei assim, nossa, vamos trabalhar isso daqui? Vamos. Aí coloquei várias figuras e tinha assim, o que é engolir o sapo? Nossa, tia, como que ele vai engasgar? Ele não vai respirar se engolir esse sapo. Você entendeu? Então, por quê? Não tem essa coisa da linguagem pragmática, né? De poder compreender essa teoria da mente, que seria assim, você engoliu muitas falas, as pessoas foram desse jeito com você, não é? Aí a gente vai trabalhando nessa teoria da mente, por exemplo, pisar em ovo. Nossa, tia, ele vai ficar com o pé muito sujo. Você entendeu? Então, assim, pisar em ovos, e você explica, reexplica, mas ele não consegue, fazer a leitura. Compreender, mesmo sendo uma criança com altas habilidades. Então, você vê que, na verdade, às vezes, a família não consegue entender por conta dessa teoria da mente. Então, assim, eu acredito que a mãe que tem uma criança com TEA, ela deveria se mergulhar dentro de um estudo para poder conhecer o seu filho melhor. Porque esse filho, ele precisa dessa funcionalidade para viver, não é? Sim, exatamente. Então, ele precisa. Então, assim, ele vai desenvolver, mas ele vai precisar de todo um trabalho, primeiro, multidisciplinar, que é a escola, que é a fono, que é a terapeuta, a psicóloga ou a neuropsicóloga clínica que trabalha com a REAB, entendeu? Então, assim, através disso, ele vai conseguir desenvolver e ter uma funcionalidade para a vida. Porque eu trabalho muito nessa linha para que quando ele crescer, ele tenha uma funcionalidade. Por que adianta a gente fazer, quando é criança, ajudar, tem a dependência da figura materna o tempo todo? E quando essa mãe não estiver mais aqui, quem vai cuidar dele? Ele não precisa ter uma funcionalidade? Precisa, então, exatamente. Essa criança no futuro dela. Então, eu acho que isso é algo fundamental para as mães, né? Mergulhar, aprender. Na internet tem muita coisa que dá para aprender, fazer um curso online. Cursos, né? Isso mesmo. Olha só, a Fernanda, ela está fazendo, se eu não me engano, é pós-graduação em psicopedagogia, em breve será uma colega de trabalho, e ela colocou aqui para nós, eu tenho um vizinho de 4 anos, ele não olhava para mim, mas continuei chamando todo dia e conversando com ele. Ele não me respondia. Hoje ele me chama e me responde tudo que pergunto a ele. Olha que delícia, né? Ele não me olhava
Ele não me olhava e nos olhos e hoje ele olha. Então, olha quanto que é importante essa insistência. Eu tenho o livro, O que me faz pular, eu não sei se você já chegou a ler, me fugiu o nome, ele é um japonês autista e ele escreveu esse livro junto com a ajuda da mãe aos 16 anos, o Naoki. E ele tem, assim, tem várias perguntas e ele vai respondendo. Aí eu até estava procurando aqui o livro, que ele estava aqui, que eu mexi esses dias, eu acabei mexendo nele, que eu fui fazer indicação para uma aluna. Ele está por aqui. E uma coisa que, assim, me toca muito quando eu leio, quando eu pego no livro, ele fala assim... A pergunta era assim, por que vocês ficam tão irritados, né, quando a gente se dirige a vocês, quando a gente faz uma pergunta a vocês? Ele fala assim, porque nós não conseguimos organizar a fala, nós escutamos, mas é difícil organizar a fala, nós entendemos, mas é difícil organizar. Por isso que eu peço, não desista de nós. Então, assim, me toca. Tem várias perguntas, é um livro muito bacana da gente ler, da gente conhecer. Ô, Cláudia, você sabe que eu tinha um paciente adulto, trabalhava com informática, e ele falou uma coisa muito interessante. Olha, é fantástico. E aí ele veio de uma outra pessoa, de um outro colega tal, né? E foi um trabalho muito legal, que na verdade trabalhava com ele na REAB, depois da avaliação neuropsicológica, que ele demorava 20 segundos para responder. Eu ficava intrigada, por que ele demora tanto, não é? Aí, assim, eu marcava no relógio o tempo que ele demorava para responder uma pergunta. Aí um dia eu perguntei assim para ele, assim, me responde, por que você demora tanto para responder quando eu te pergunto alguma coisa? Aí ele me disse uma coisa, isso mesmo que você falou. Sabe o que é, doutora? É assim, parece que as palavrinhas estão dentro de uma sala escura. Aí eu tenho que pegar todas essas palavras, formar a frase para te responder. Colocar na sequência, exatamente. Isso. É isso mesmo. Aí eu entendi. E aí a gente ficou trabalhando quase mais de um ano trabalhando, no sentido de assim, dele tentar compreender, porque a dificuldade dele era se organizar na hora do trabalho. Aí eu disse assim, você vai ter um caderno e você vai organizar todo o serviço para que você não se perca mais. Então, assim, tinha muita dificuldade, mas ele conseguiu se organizar porque ele fez um cérebro externo, anotava tudo que ia fazer, tudo que ele ia fazer, porque ele compreendeu o que ele tinha. Isso que foi legal. Sabe quando a pessoa ele tem alta habilidades? Quando a pessoa compreende o que ele tem e tem aquele desenvolvimento de ilhas, né? De ilhas, de desenvolvimento. E aí ele conseguiu entender o que ele tinha para poder ter uma funcionalidade para viver. Então, isso era legal. Então, um dia aconteceu uma coisa, um fato muito bizarro. Ele mudou, eu falei assim, olha, na segunda-feira eu não vou poder te atender. Anota no seu caderno. Ele não anotou. Aí, o que foi que ele fez? Na segunda-feira, ele foi no consultório, só que eu estava num outro consultório, eu estava numa clínica, fazendo uma avaliação. Aí ele me liga, por que você não está aqui agora? Eu falei, você lembra que eu disse para você que era para você anotar que eu não estaria na segunda-feira? Entendeu? Então, assim, eles gostam de rotina. Então, quando foge da rotina, é uma baita frustração. Se perde. A Lu tá dizendo aqui, deixa eu só colocar aqui. A Lu tá dizendo que junto com a persistência é muito importante também trabalhar o amor, né? E não o fazer por fazer ou por obrigação, com certeza. E a Fernanda fala que na série ele anotava tudo o que ia fazer. Eu acho que ela tá falando do Good Doctor. Jesus, enrolou toda a língua aqui. Isso deve mesmo. Ser, eu não assisti, deve ser, né? É muito legal. Então, assim, e outra coisa, às vezes as pessoas falam assim, eles não gostam do toque. Olha, os meus pacientes que são autistas, eles aprenderam a abraçar. Sim, os meus também. Muito legal. Eu ensinei. Muito legal. Sabe assim, aí mas o Naoki, o Naoki, ele fala no livro dele, porque tem a pergunta, por que vocês não aceitam quando a gente abraça?
Porque, como a gente disse, tem o nível leve, moderado e grave. E o NAOC, se eu não me engano, ele é quase que severo, né? Ele é um pouco mais grave. Então, ele fala que quando as pessoas o tocavam, ele sentia como se fossem 1000 agulhas penetrando em sua pele. E num curso que eu fiz com a Vera Julin lá no Sul, ela falava justamente essa questão do toque, ela ensinou várias estratégias e ela trouxe para a gente o seguinte, uma que eu adotei na clínica. Eu comprei um tecido que ele esticava, assim, um tecido muito gostoso, não sei falar o nome dele. Ela dizia o quê? Que quando a gente envolve a criança nesse tecido, o toque fica muito mais suave. Então, que assim a gente vai ensinando a eles terem essa percepção do toque e aceitar o toque, né? E se acostumando com o toque. Apesar de que alguns médicos especialistas ensinam as mães a utilizar sempre a roupa deles de manga comprida, calça comprida, mas aí é o que ela comentou lá, o problema é que se está num lugar, numa cidade onde é muito quente, por exemplo, eu estou aqui em Ubá, o Ubá não é quente, o Ubá ferve, eu nunca vi um lugar assim de tão quente, né? Agora, na época do frio, tá fazendo um friozinho, né, Fernanda? Mas aqui quente o tempo todo, hoje durante o dia deve ter feito uns 23, 24 graus. Agora de noite está bem friozinho. Então, o que acontece? Eles têm essa sensibilidade na pele, né? Mas existem algumas técnicas, né, que a gente pode ir trabalhando para envolvê-los, para ensinar o abraço, para aceitar esse abraço, né? É bem bacana. Vilma, nós estamos entrando... Derrete a gente, é verdade, Fernanda. Aqui o lugar derrete a gente. Nós estamos entrando aí quase nos 5 minutinhos finais da nossa live. E eu queria deixar aqui como sugestões de aplicativos que eu encontrei aqui na internet. Porém, assim, eu não trabalho com aplicativos, eu prefiro trabalhar muito mais a questão aqui no presente, na minha mão, no concreto, né? Mas tem, eu não sei se você conhece, tem o Jade Austin, que quem criou foi o Ronaldo Cohen, ele é pai de um menino autista, né? Ele é um aplicativo que ele funciona a partir de cartões de figura, estabelecendo jogos de relação entre elas. Eu não sei se você conhece esse aplicativo, não sei nem se você trabalha com aplicativo. Não. Não, né? Tem o ABC Autismo, que também foi idealizado por uma mãe de um menino autista, que é a Mônica Jimenez, que usa as premissas do ensino estruturado, né? Que é do método TEACH. E ele tem o objetivo de auxiliar no processo de aprendizagem. E tem o Fofu, achei até bonitinho o nome, Fofu, que é um jogo interativo que estimula a linguagem. Esse aplicativo... ele é usado muito nas terapias, né, pelos fonoaudiólogos, mas que os pais também podem utilizar em casa com as crianças para auxiliar nas atividades extras, né? E tem o Play Kids, que é uma plataforma de jogos interativos que oferece atividades para as crianças de 0 a 6 anos. Então, você conhece algum outro aplicativo? Não. Porque, você assim, também não trabalha com aplicativos, né? Não, porque geralmente eu trabalho na instrução dos pais, né? Na educação dos pais e na educação dos filhos. Geralmente, assim, trabalho na teoria da mente, né? Com eles e na reeducação dos pais, como tratar, dividir o dia em 3 turnos, ter uma rotina, não é? Estabelecer uma rotina. E aí os pais trazem o que aconteceu e a gente faz uma análise funcional do que aconteceu, o que antecedeu, o que é um paradigma, a resposta e a consequência. E aí trabalha como se diria assim, não é na tentativa e erro, quando a criança errar, você trabalha o acerto junto com ela para que ela possa fazer certo. Um reforçador de verdade. Seria isso. Verdade. Entendeu? Tá certo, eu acredito então. que possa funcionar. E a repetição, né? A repetição, acredito que é o muito importante. Exatamente. E os pais têm que... Olha só.
Quero agradecer de coração a participação de todas vocês. Hoje foi assim uma tarde muito gostosa. Foi uma live assim fora do comum, né? Elas participaram bastante, a Fernanda, a Lu, a Jane, a Deise, agora a Balbi também. Gente, que delícia! Muito obrigada. Vocês proporcionaram para nós uma tarde deliciosa. Quero que vocês continuem participando, entre com a gente. Na semana que vem, nós queremos falar um pouquinho, que foi um pedido também de uma das pessoas que assistiram a nossa live, pediu para a gente falar sobre o envelhecimento sadio, né? Cabe também nesse momento da gente falar, né, Vilma? Mas a gente também quer trabalhar a questão dos estudos nas férias, que a gente também precisa auxiliar os pais nessa questão de como que nós vamos trabalhar esses estudos nas férias. Tem escola que vai dar recesso de 15 dias, tem escola que vai dar recesso de 30 dias, tem escola que não vai dar o recesso e as mães e os pais continuem o home office. Então, nós vamos trabalhar também com esses temas, tá bom? Vilma, mais uma vez, muito obrigada pelo seu carinho, pelas suas palavras, pelo seu conhecimento. Você sabe que você é uma amiga que mora aqui no meu coração, que eu te adoro de montão. E é sempre bom falar com você. Falar do Todd, nós vamos falar do toque, nós vamos falar assim, tá bom? Do toque também. E você também, Cláudia. Acho que junto a gente forma uma boa equipe. Você é do coração. Com certeza. A gente está aqui para estudar e ajudar quem precisa, né? Então, assim, qualquer dúvida, mandem recado para o Instagram, não é, Cláudia? E para o nosso Face. Aí a gente responde as questões que se tiver ao nosso alcance para ajudar as mães nesse momento tão difícil, a gente está pronta para ajudá-las, tá bom? E fazemos isso com o maior prazer, né, Vilma? Se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai ficar bem. As crianças vão ficar bem, porque muito, tá bom? Beijo a todos. Beijos no coração de todos. Tchau, tchau. Tchau.